Esse vídeo aqui eu vou explicar alguns detalhes relacionados à questão dos mototáxis, a localização de cada um deles e o raio de atendimento. Tem aqui taxas do aplicativo, essa aqui, eu vou apertar em taxas do app, e aqui tem os valores, e aqui que entra o detalhe. Por exemplo, tem aqui raio de chamado entre ponto de partida e motorista, ou mototáxi, né, no caso. Aí aqui eu coloquei aqui 100 mil quilômetros para poder testar e conseguir atender o país todo, então eu coloquei esse raio aqui. O que acontece aqui é o seguinte, é que por estar trabalhando com a API do Google, essa API do Google ela só vai trabalhar limitando o raio de atendimento de cada motoboy ou de cada motorista, tanto faz. Por exemplo, eu quero que todos os motoboys, ou eu só quero que eles atendam até X quilômetros, tá? A partir do ponto que ele está. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui mais prático, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dessa forma aqui. Vamos lá. Aqui motoboy. Deixa eu colocar aqui. Aqui o motoboy está no ponto A, tá? Então o motoboy ele está aqui no ponto A. O cliente o cliente está no ponto B, e aqui o cliente está no ponto B. Quando o cliente, no caso aqui o cliente, ele vai chamar o motoboy, o que é que ele vai fazer? O Google então vai identificar a configuração que foi feita aqui. Vamos dizer aqui que só tem aqui 5 km, tá? Só 5 km. Então quando o cliente for chamar o motoboy, o Google vai identificar a configuração e vai ver que aqui só tem 5 km. Então, se esse cliente estiver 5 km e 100 metros, quando enviar a mensagem, a notificação, esse motoboy não irá receber essa notificação. Por quê? Porque esse cliente está a 5 km e 100 metros. Significa então que esse motoboy só pode receber notificações de clientes que estiver com a distância de até 5 km, tá? Então eu venho aqui e coloco 10 km. Quando eu coloco 10 km aqui, então a API do Google vai identificar que aqui tem 10 km e ele vai fazer o seguinte: quando o cliente tiver a 8 km de distância do motoboy, esse motoboy aqui ele vai receber o chamado, a notificação, porque esse cliente está a 8 km e esse motoboy pode receber chamados de até 10 km. Então está dentro do raio de pesquisa, tá? Então é dessa forma que é feito com a API do Google. A API não vai identificar que o motoboy está na praça A, o outro está na praça B, ou bairro A, bairro B, não. O Google ele vai fazer uma identificação geral, que é no caso o raio de distância entre a pessoa que está chamando e qual a distância que está o motoboy mais próximo. Então ele vai conseguir ver o mais próximo de acordo também com a configuração que foi feita aqui. Se o mais próximo for 10 km, aqui tem 10 km, né? O mais próximo é 10 km, então esse mais próximo vai receber o chamado. Mas se o mais próximo for 15 km, então ele já não vai receber o chamado, porque não está dentro do que o Google pode encontrar, porque o Google vai identificar que só pode chamar até 10 km. Passou disso, o Google vai dizer, não posso chamar a partir daí, porque a configuração que você fez só vai até 10 km, só vai até 5 km, entendeu? Então é dessa forma que é feita essa configuração. Deixa eu sair aqui. Então aqui dentro você tem as taxas do aplicativo, você pode colocar o valor aqui, tá? O valor para cada taxa, taxa base. E tem várias outras configurações também, como os relatórios dos motoristas aqui, tem todos os relatórios. Você pode exportar esses relatórios. A minha conexão aqui deu uma queda aqui.
Você pode exportar esses relatórios aqui. Você pode escolher também por datas, tipo aqui dia 7, do dia 7 até o dia 9. E aqui vai dar os relatórios aqui, motorista, corrida, valor, comissão, tá? Então aqui, ó, o nome de cada um deles. Tá tudo aqui perfeitamente funcionando aqui, relatórios, motoristas aguardando a aprovação. Aqui você vai ver todos os dados dessa pessoa. Relatório geral e novo chamado. Você pode fazer também um chamado aqui pelo painel, tá ok? Então tá tudo aqui certinho, é só ir vendo um por um, vendo como é que funciona um por um.